O assunto da reunião de hoje é reformar o ensino da Beida. Eu falei sobre esse assunto no Ministério da Educação há 5 anos. Finalmente, hoje, poderemos aplicá-lo. Isso mostra a dificuldade da reforma. Para enfrentar uma reforma tão difícil, um requisito é necessário. E esse requisito é a união. O primeiro passo para a reforma é estabelecer um conselho universitário. Esse conselho será formado pelos reitores e representantes de professores de todas as disciplinas. Para cada 5 professores da universidade, será escolhido um representante. E o reitor será o representante principal. Todos os assuntos universitários importantes passarão pela avaliação do conselho, como o estabelecimento de regras, abolição, instituição de disciplinas, titulação dos professores, orçamento da universidade, entre outros. Tudo isso passará pelo conselho. Assim, os professores de todas as disciplinas serão realocados. Atrairemos todos os talentos, incluindo os estrangeiros, para a Universidade de Pequim. Demitiremos os professores inaptos, incluindo os estrangeiros. Esse trabalho será complicado, então começaremos pelas humanidades. Se concentre nesse ponto, Zonfu, e faça um plano de ação detalhado para ser aprovado pelos conselheiros. Sim. Está bem. A reunião de hoje está encerrada. Podem ir. Professor Gu, isso acabou também. Nós podemos debater no campo da universidade. Os outros podem participar. Por favor. Zonfu, fique, por favor. Tenho algo a te dizer. Bem, vamos nos sentar para conversar. Meu amigo Zonfu, você é um pesquisador da história chinesa. Sabe qual período da história chinesa o período atual me faz lembrar? Está quente. Qual era a situação no período das primaveras e outonos antes da dinastia Qin? O Zhou ocidental destruiu os ritos e as músicas. Ninguém sabia para onde ir naquela hora. Por isso, todos procuravam uma solução. Mas o ponto mais importante é que naquela época não havia um sistema unificado de autoridade monárquica. Assim surgiram muitos sistemas de pensamento. Eles expunham suas ideias e discutiam alegremente entre si. Pois é. Assim escolas. Que animadas. Por isso, a cultura é precursora da política. Zonfu, não sei se você percebeu, mas parecemos muito com o período antes da dinastia Qin. Não importa qual período virá depois, ele sempre será precedido pela nova cultura que defendemos hoje. Sim, e ele terá base na ruptura com a velha cultura. Não? Não. Não concordo com a sua opinião. A cultura é inseparável. A nova cultura só pode crescer a partir da velha cultura. A velha cultura só pode ser renunciada ou renovada. As pesquisas acadêmicas não podem ser uniformizadas. Temos que estimular e apoiar a discussão entre as 100 escolas. Então o senhor quer dizer que a Beida continuará a contratar professores tradicionais e também teimosos? Isso mesmo. Mas a nova cultura é um movimento que acaba de acontecer. Como ela aguentará os loucos ataques das velhas forças? O que foi? Você não tem autoconfiança? O que você disse pra mim ontem? Eu disse que anseio por batalhas, mas não estou disposto a me associar com esses tradicionalistas teimosos. O Gu Hongmin
demonstrou sua força assim que eu cheguei. Claro que eu quero batalhar com ele no campo da universidade. Zhong Fu, o reitor de humanidades da Beida não pode ser intolerante. Você sabe que as pessoas e culturas são complicadas. Num período caótico como o atual, todos procuram uma saída para o país, só que suas ideologias são diferentes. Por exemplo, o Gu Hongmin, apesar de ser um monarquista ferrenho e ter os princípios antiquados, precisamos admitir que a exposição e crítica dele à cultura ocidental são bastante positivas. Pessoas como você, que ficaram muito tempo no exterior, devem achar o mesmo, não é? Me diga. Suas palavras são muito úteis. Obrigado, Mestre Kai. Obrigado. Além disso, o Sr. Liu Shipei, membro do nosso grupo revolucionário Ye Wang, me mandou uma carta recentemente. Ele é um dos famosos 6 cavaleiros monarquistas e escreveu obra sobre a restauração da monarquia para Yuan Shikai. Ele me escreveu uma carta refutando a discussão sobre a reforma literária de Ruxi e solicitando ativamente vir trabalhar na Universidade de Pequim. O Liu Shipei fez muitas bobagens. Mas ele é um acadêmico e precisa se sustentar. Zhong Fu, meu amigo. O meu ideal é transformar a Beida num palco do conhecimento para os sábios. Porque só assim podemos criar uma nova cultura saudável. E eu te convidei para ser reitor de humanidades da Beida justamente para isso. Gemin, eu sinto muitas saudades de quando estávamos fazendo uma bomba. Pelo menos naquela hora você me falava sem rodeios. Já entendi. Quer dizer que manterá o Gu Hongmin para eu continuar a batalhar com ele. Então chamará o tradicionalista teimoso Liu Shipei para batalhar a Beida, é isso? Eu entendo a sua engenhosidade, Mestre Kai. Não o decepcionarei. Obrigado, Sr. Zhong Fu. Olá, como vão vocês? Quero dizer, colegas, a revolução literária não começou ontem. E o primeiro a levantar a bandeira da justiça foi meu amigo Ruxi. Ele enfrentou inimigos de todo o país e levantou a bandeira da revolução cultural. Em solidariedade ao meu amigo, nessa bandeira estão escritas as 3 doutrinas do exército revolucionário. Digo, derrubem a literatura aristocrática, rebuscada e lisonjeira, e construam uma literatura nacional simples e lírica. Digo, derrubem a literatura clássica, extravagante e corrupta, e construam uma literatura realista, nova e honesta. Digo, derrubem a literatura obscura, obtusa e pastoril e construam uma literatura clara, popular e social. Isso mesmo! Maravilhoso! É! Muito bem falado! Prodigal, não se mexe. Estamos em aula. Não se mexe. Não se mexe, não se mexe. Fica parado. Calma, já vai ficar pronto. Quanto vai demorar? O professor tá vindo, o professor tá vindo. Já chega. Acabou. Levantem. Saúdem. Olá, alunos. Sentem. Meus caros alunos, hoje analisaremos um texto muito estranho. Recentemente, nos Estados Unidos, um jovenzinho chamado Ruxi escreveu poemas em chinês vernacular, que foram publicados na famosa revista Nova Juventude. E eles até foram aplaudidos. Isso é ridículo! Eu li esse artigo. E ele é como
um monte de bosta de vaca que deixa as pessoas preocupadas. Emburrece e faz perder o sono. Assim, a partir de hoje, eu irei criar uma regra. Todos os dias, antes da aula, eu irei criticar a prosa e a poesia vernacular por 20 minutos, até que elas caiam e apodreçam definitivamente. Senhor Gigan, se o senhor não quer aquela nova juventude, eu posso pegá-la? Pode me considerar sovina. Espere. Coloque-a de volta. Mas o senhor não a quis. Pegue-a. O senhor pode não concordar com as ideias do livro, mas não deve jogá-lo fora. Mas que ideias? Isso é tudo bobagem. Vou jogar no chão quantas vezes quiser. Pegue. Pegue-a. Senhor, eu vou pegá-la para você. Senhor, eu a pegarei sempre que o senhor jogá-la no chão. Eu ficarei com esse trabalho. Volte. Está bem. Também te ajudarei a pegá-la. Colegas, vamos pegar? Sim, isso mesmo, vamos. Silêncio! Sentem. Alunos, voltemos ao assunto. Escrever poemas no chinês vernacular é ridículo. É uma ilusão idiota. É uma ação idiota. O que é um poema? Qual é o significado e a essência de um poema? Para resumir numa palavra, é elegância. O que é o chinês vernacular? Também resumindo numa palavra, é a vulgaridade. Um é elegante, o outro é popular. Um está no céu, o outro está na terra. Não podem estar juntos, pois são totalmente diferentes. Senhor, acho que a literatura deveria ser elegante e popular. A poesia antiga e vernacular podem livremente se desenvolver. Olha que confusão! Poesia é poesia, prosa é prosa. Se usarmos o chinês vernacular para representar tudo, para que existe a poesia? Qual é a função da Universidade de Pequim? Você precisaria viajar milhares de quilômetros de Hunan até Pequim? Senhor, poesia vernacular é muito popular agora. Alunas de escolas normais mantêm os poemas de Xi em mãos e organizam recitais de poesia. A Associação de Estudantes da Beida também está preparando um recital de poesia. Os professores Shen Duxiu, Qian Xuaton, Shen Yemo, todos participarão. Silêncio! Benzon Xia, uma pergunta. Você é um aluno de quem? É um pupilo meu, Wang Kang? Ou um queridinho do Shen Duxiu? Senhor, eu amo meu professor, mas amo mais a verdade. Bem, já que você falou da verdade, eu vou te dizer o que é a verdade. O que o professor diz é a verdade. Respeitar o professor é a verdade. O senhor está dizendo falácias. Washington, o que você sussurrou? Falou que o senhor disse falácias. Silêncio! Washington, Tenzon Xia, vocês são indisciplinados. Causam confusão e insultam o professor. Isso é um absurdo! Desapareçam daqui! Silêncio! Existem certas coisas que são irremediáveis. Vem, vamos. Continuando a aula, hoje falaremos sobre
Esculpindo Dragões com Espírito Literário. Abram os livros. Senhores e alunos, começaremos a reunião. O professor de Humanidades, Wan Kan, reclama dos estudantes Deng Zhongxia e Guo Xingan por atrapalharem a aula, insultarem o professor e desrespeitarem os clássicos. O Sr. Kai ordenou uma investigação para esclarecer os fatos e, por motivos de descrição, o Sr. Kai também veio participar desta discussão. Convido o professor Wan Kan para iniciar o processo judicial. Por favor, senhor. O Sr. Shu acabou de falar errado. Este não é um processo judicial. Hoje faremos uma discussão para expressarmos as nossas opiniões. Por favor, Sr. Wan Kan, expresse sua opinião. A Beida sempre respeitou os professores. Ela tem regras e as segue. Acontece que, recentemente, intoxicados pelo movimento da nova cultura, alguns estudantes estão confusos e agem sem disciplina. Alguns até causam problemas na sala de aula e insultam os professores. É um absurdo! Se tolerarmos isso, o que mais toleraremos? Os réus, Guo Xingan e Deng Zhongxia, precisam ser punidos para servirem de exemplo. Eles xingaram, insultaram o professor. Não vamos mais respeitar os professores? Pessoal, silêncio! Pessoal, silêncio! Silêncio, pessoal! Silêncio! Aluno Deng Zhongxia, por favor, defenda-se. Quer dizer, argumente. Pode falar. Caros professores e senhores, não atrapalhamos a ordem da sala de aula. Só não concordamos com a opinião do professor Wan Kan em relação aos poemas vernaculares e seus comportamentos em relação à nova juventude. Na sala de aula, nós conversamos e discutimos. Acredito que isso está no âmbito da liberdade acadêmica e não é um insulto ao professor. Deng Zhongxia, você está mentindo. Por que não diz a verdade? Eu confirmo que o colega Guo Xingan insultou o professor Wan Kan ao falar que ele disse falácias. Todos ouviram. Senhores, na sala de aula, o professor Wan Kan atacou a nova juventude e os poemas vernaculares. Disse que a nova juventude é uma bosta de vaca idiota e que os poetas vernaculares são idiotas e que o que ele diz é verdade inquestionável. Essas não são falácias. Pessoal, silêncio, pessoal! Silêncio! Silêncio, pessoal! Silêncio! Reitor Shen, este é um assunto das humanidades. Por favor, diga a sua opinião. A origem desse assunto é o chinês vernacular e a revista Nova Juventude. Estou fortemente envolvido nisso. Eu sou o maior idiota de quem o professor Wan Kan falou. Chinês vernacular é idiota. Então esse idiota ficará em silêncio e não dirá idiotices. Senhores, a história já está bem clara para todos. Está claro quem está errado. Acho que a pessoa que deve ser punida não são os estudantes que se atreveram a insistir na verdade, mas quem extravasou sua raiva na sala de aula e xingou os outros foi o acusador, o professor Wan Kan. Ele disse palavras vulgares, agiu de forma absurda e está totalmente contrário aos princípios da Beida e aos objetivos do Mestre Kai. Ele não é digno de ser professor. Alguém como ele deveria ser expulso da Beida, não concordam? Fiquem quietos. Eu disse para calarem a boca. Senhor Qian Xuantong, o senhor exagerou. O Jigan agiu pelo bem público. Proteger o país e refutar a heterodoxia não é crime. São argumentos totalmente absurdos. Então, é um crime que os alunos apoiem a nova cultura e defendam seus princípios. Irracional. Racional? Heterodoxias do mal. É muito correto você defender sua cultura.
Sentem-se todos. Sentem-se. Escutem o Sr. Kai. Ao participar dessa discussão hoje, não tinha planejado falar nada, mas a discussão de vocês foi intensa e, sinceramente, me contagiou. Então, direi algumas coisas para ser direto. Acho que essa discussão é ótima. Discutir problemas livremente, beber da sabedoria coletiva, são algumas das medidas de reforma da Universidade de Pequim. O que todos estavam discutindo era sobre as regras da universidade. Nossa beida tem regras. Acho que nossa regra mais importante é uma democracia científica e inclusiva. Qual é o pré-requisito da democracia científica? É a igualdade. Todos são iguais diante da verdade, inclusive professores e alunos. Ser inclusivo significa que todos podem expressar suas opiniões acadêmicas e também dizer o que pensam. Essa deve ser a tradição da nossa beida. Acredito que discussões como a de hoje acontecerão frequentemente no futuro. Também espero que haja mais reuniões como essa para expressar as suas opiniões. Elas podem ser intensas, desde que ajudem a ensinar. Isso! Muito bem! Isso! Cuidado para não cair. Cuidado para não escorregarem. O tempo passa rápido quando se tem esperança. 3 meses se passaram num piscar de olhos. Eu achei que eles demoraram para passar. Tem sempre gente querendo brigar comigo. Eu temo de medo e vivo na corda bamba. Para com isso. Quando um não quer, 2 não brigam. Vou pegar você. Minha esposa me conhece. Esposa, vai com calma. Tá ocupada desde que chegou. Não dá para descansar um pouquinho? Se eu descansar, quando que essa casa vai ficar arrumada? Esposa, vem descansar um pouco. Vem tomar um chá. Eu posso fazer seu trabalho para você. Pode mesmo? Você só sabe falar. Quê? Não me causa mais problema, tá bom? Quanto mais você ajuda, mais atrapalha. Acho que o inverno de Pequim é mais confortável que de Xangai. Com o fogo em casa, é mais quente dentro do que fora. No inverno de Xangai é mais frio dentro do que fora. O Yanyan teve várias queimaduras de frio no pé. Por que isso? Porque ele ficou montando barracas do lado de fora. Colocou remédio? Eu coloquei. Mas ele não me escuta. Ele disse que ia continuar trabalhando. Eu vou te contar uma coisa interessante. Sabia que, depois que você saiu, o Yanyan apareceu lá em casa para se desculpar comigo? Ele disse que eu me preocupava com eles e os ajudei muito. Mas ele nunca agradeceu a mim. E que não deveria ser assim. E também disse para eu não me preocupar. Porque agora ele pode cuidar de si mesmo e não ficará mais exibindo a própria coragem. Não exibirá a própria coragem? Queimar o pé no frio para montar barracas não é fazer isso? Tá bem. Ele é uma criança. Já tá ótimo que ele pense assim. A gente conversou muito naquele dia. E eu acho que ele tá mais sensato do que antes. Mas ele agora admira muito o Zio. E tá fascinado pelo anarquismo. Ele quer trabalhar e estudar na França. E tá morando numa escola com o Yanyan. Mas eles ainda são editores, sabe? Daquela publicação da Nova Juventude. O Amenzo paga pra eles, por isso eles resolveram a questão da escola. Fica tranquilo, tá? Não é fácil estudar e trabalhar na França. A França está em guerra, não sei quando ela acabará. Os dois não podem ficar na aula de francês para sempre.
Antes eu queria torná-los mais resilientes. Agora, parece que é melhor que eles venham para Pequim. Eu ouvi o Zio dizer que ele planeja fundar uma universidade sino-francesa em Xangai, junto com o Kai Wanpei e o Li Shizhen. Se isso der certo, os 2 meninos terão uma saída. Não podem obedecer a tudo que o Uzi Rui disser. Ele parece bruto, mas é muito astuto. Parece bom, mas é cruel. É difícil de entender ele. O Yannian não pode se aproximar demais dele. Não. Eu tenho que escrever uma carta para avisar ele. Você vai escrever? Você escreve. Eu dito e você escreve. E depois vá para a farmácia para comprar umas caixas de remédio para queimaduras para enviar para ele. Pode deixar. Zonfu! Nós encontramos essa coisinha em Liu Lishan. Cuidado. É você? Oi. Esta é sua esposa? Deixa eu apresentar vocês. Lidazal, um talento da Universidade Waseda, no Japão. Atualmente edito Geain com o Sr. Lidazal. E também é editor da nossa Nova Juventude. Olá. Zhao Xinyan, estudante da escola afiliada à Universidade de Pequim e discípulo de Shoushan. Olá, Xinyan. Guo Xingan e Bailan, amigos que conheci no Japão. Olá, senhora. Senhora, veja se gosta disso. Excelente, que coisa boa. Onde devo colocá-la, então? Obrigada. Que tal colocar no quarto? É aquele quarto ali. Sim, ajude-me a levar. Tudo bem. Obrigada. Que coisa boa. Imaginei que precisaria dela. Shoushan, finalmente te conheci. Seu artigo Juventude foi comovente e eu sempre leio quando estou sozinha. Eu gosto muito. Muito obrigado, senhora. Já li seus poemas, são elegantes, graciosos, de partir o coração. Como os da poeta Li Qinzhao. Como assim, poemas? Foram bobagens que eu escrevi para extravasar. Vamos nos sentar. Continuem a se bajular depois que se sentarem, tá bom? Claro. Ei, crianças, venham cumprimentar o Sr. Dazal. Oi, Sr. Dazal. Olá, crianças. Parecem com você. Vai, vamos brincar lá dentro, tá bom? Sentem-se. Se senta, Xuxa. Cunhada, eu fui liberado depois que você chegou. Como assim? Como assim, é? O seu marido come a minha comida desde que veio para Pequim. Tudo bem ele fazer isso, mas ele ainda dizia que a minha comida conseguia ser pior do que a sua. Eu confesso que foi terrível para mim. O que eu comi nos últimos 3 meses também foi terrível. Olha só. Eu já entendi. Senhor Shoushan, você precisa passar a comer na nossa casa, para assim vocês também ficarem quites. O que vamos comer? Shoushan, você já está há 1 ano em Pequim. É hora de trazer a sua família. Sim. O senhor é muito corajoso. Com certeza deve ter uma excelente esposa e um ótimo casamento. A senhora não sabia disso. Mas eu e minha esposa tivemos um casamento arranjado. Quando tinha 10 anos, faltavam mulheres na minha família, então nos casamos. Ela é 6 anos mais velha. Ela mal sabe ler. É uma mulher do campo, mas somos muito próximos. E tivemos 4 filhos. Mas 2 morreram jovens. O senhor é nobre e admirável, Sr. Shoushan. Não importa o que for. Precisa morar com a sua família. Traga a sua esposa e os seus filhos para Pequim. Na verdade, eu já pensei nisso, mas a situação de Pequim é instável por causa dos senhores da guerra. Esperaremos para ver. Eu ouvi dizer que a Beida está contratando professores. Venha com o Gao Yihan para a Universidade de Pequim. A Beida? Eu vi a lista de professores contratados pelo Departamento de Humanidades. Nada mal. Muito bem pensada, mas tem um problema. O Ministério da Educação não concordará em contratar tantos de uma só vez. Acho que é melhor separá-los em grupos para contratá-los. Por exemplo, Liu Shipei e Zhang Shizao podem ser arquivados no Ministério da Educação. Olá, senhor. Olá, aluno. Quanto aos jovens, especialmente os pouco conhecidos e sem formação acadêmica, usaremos o método de separação em grupos. Atualmente, há 3 grupos de jovens talentos.
Os nos Estados Unidos geralmente têm formação acadêmica. Os no Japão raramente têm um diploma oficial. E os que não foram à universidade, mas têm certo renome na China, como Liu Banon e Lian Xiaomin. A China depende da força dos ventos e dos trovões. É uma pena que os cavalos estejam em silêncio. Peço ao Senhor dos Céus talentos de não só um tipo. Os últimos versos do poema de Long Zizhen serão os princípios gerais para a contratação de professores na Beida. O significado de não só um tipo é... Olá, aluno. É aprender a usar diferentes maneiras e caminhos. Por exemplo, Li Dazhao e Zhang Xizhao organizam a Jiayin e não podem abandoná-la, especialmente o Zhang Xizhao, que me disse que só será o responsável pela biblioteca da Beida por 6 meses. Depois de 6 meses, o Li Dazhao assumirá o cargo. Assim, o problema do Dazhao será resolvido. Outro exemplo, o Liu Banon não tem formação acadêmica, então o contrataremos como professor de cursos preparatórios. Em suma, faremos de tudo para atrair talentos. Sim. Atualmente há talentos lá de fora, até mesmo no exterior, que não poderão assumir um cargo rapidamente. Estou pensando se devemos considerar trazê-los para cá. Pessoas como o Ruxi e também o Yu. Claro que sim. O Ruxi é um talento raro. Já que ele tem... senhor. Olá, aluno. Já que ele tem um doutorado, quebrar as regras para contratá-lo não causará problemas. Você falou sobre o exterior. Olá, senhor. Olá, aluno. Você conhece um tal de Yang Shangji? Sim. Ele ensina em Changsha, Hunan. Ele é formado em literatura. Olá, senhor. Olá, aluno. Que tal? Vamos contratá-lo para a Beida? Vamos. Senhori! Senhori! Olá, senhor. Senhori, como estão as coisas por aqui? Está quase tudo arrumado. Ótimo. Vou apresentá-los um ao outro. Ele é o Sr. Ibaixa, um dos principais escritores da Nova Juventude e o autor de uma crítica ao Confúcio. Olá, senhor. Olá. Este é o nosso estudante. Se chama Mao Zedong. Ele é um leitor leal da Nova Juventude. Quando ele descobriu que o senhor veio, ele me importunou para que eu o trouxesse aqui e ele pediu a sua orientação. Sempre que fala sobre política, ele menciona a Nova Juventude. Ele também procura e corrige erros nela. Ah, é mesmo? Então eu quero ouvir quais erros você corrigiu. Senhor, acho que os seus critérios do Shen Doshio para Nova Juventude não são muito abrangentes. Acho que devemos, ao menos, adicionar ser robusta e não frágil. Os estrangeiros dizem que somos os homens doentes da Ásia. Homens doentes não salvarão a China. Bem falado. Se tiver a chance, repassarei a sua ideia ao Sr. Zhongfu. Muito obrigado, senhor. Senhores, podem conversar. Agora eu tenho algo a fazer. Então, até logo mais. Cuide-se, senhor. Senhor, eu tenho um pedido inadequado. Eu escrevi um artigo e quero pedir a sua orientação. Está bem. Sente-se, por favor. Está bem. Sobre a educação física. O país é fraco e seu estilo militar é pouco inspirador. As condições físicas do povo pioram a cada dia. Esse é um fenômeno preocupante. Os defensores da atividade física não entenderam a raiz do problema. Seus longos esforços não renderam resultados. E nossa fraqueza continua aumentando. Extraordinário? O início é extraordinário. Peço a sua orientação, senhor, por favor. É um bom artigo. É muito bom. Realmente. É o primeiro artigo analisando sistematicamente a educação física na China que já li. Isso será muito eficiente para promover a nova juventude, a nova cultura e um novo estilo de vida. Não seria capaz de escrever um artigo assim. Senhor, muito obrigado.
Então, escreverei uma carta de recomendação. Envie este artigo para o Sr. Shen Duxiu, em Pequim. Tenho certeza que ele vai publicar. Senhor, se acha que este é um bom artigo, enviarei agora ao Sr. Shen Duxiu. E, enquanto a carta de recomendação, temo que influenciará o julgamento do Sr. Shen. Está bem. Tenha um ótimo futuro. O Liu Banon achou que esse é um bom artigo, bastante perspicaz. Mas, como não há outros artigos sobre educação física para usarmos como referência e o autor ainda é um estudante de uma escola normal, o artigo não será influente. Podemos deixá-lo para depois. E qual é a sua opinião? Quero dizer que o artigo é bom, mas os artigos desta edição foram todos escritos por pessoas famosas. Podemos deixá-lo para depois. Não concordo com vocês. Esse artigo pode ser a obra precursora da pesquisa sobre educação física. É um instituto para os jovens. Esse autor com pseudônimo 28 traços se chama Mao Zedong e tem 24 anos. O artigo dele é impressionante. Publicar artigos como esse é importante para motivar e estimular a juventude. Devemos publicá-lo nessa edição. Certo. Vou voltar para discutir com o Banon. Discutir o quê? Publique logo. Pessoal, hoje é a primeira reunião do Conselho da Beida. O assunto que discutiremos é a lista de professores contratados pela Universidade de Pequim. Agora, peço ao reitor Shen Duxiu para explicar a lista para todos nós. Caros conselheiros, a lista que forneço a todos vocês é baseada nos princípios de reforma de ensino de Beida que o Sr. Kai formulou. É baseado numa investigação sistemática dos maiores talentos de cada área das humanidades e considera o que é necessário para construir o Departamento de Humanidades da Beida. Está de acordo com o pensamento do Sr. Kai para planejamento a longo prazo da Beida e aplica ao princípio de selecionar talentos de maneiras diferentes, e a nossa lista dá mais atenção para talentos jovens e de meia-idade em suma. A lista inclui 3 tipos de talento. 1. Especialistas renomados academicamente, com realizações e influência, tais como Zhang Shizhao, Gu Rumin, Yan Shangji, Liu Shipei, Huan Can. 2. Jovens talentos no exterior, ou regressantes, a nossa China, que demonstram ser promissores, como Jiang Menlin, Hu Shi, Xu Benhong, Gao Yahan, Li Dazhao. 3. Talentos genuínos que não têm nenhuma formação acadêmica, mas ainda assim com um certo renome, como Lian Shumin e Liu Banon. Peço a atenção de todos. É preciso explicar que esta é uma grande lista, dividida entre diferentes métodos de contratação. Na verdade, é uma lista de pessoas qualificadas e não de pessoas que contrataremos imediatamente. Como muitos conselheiros já estão familiarizados com esses nomes, então eu não precisarei apresentá-los um por um para vocês. Agora, peço aos conselheiros para cumprirem a sua função e começarem a discutir. Acho que, para ser um professor da Beida, deve ser talentoso e virtuoso e colocar a virtude em primeiro lugar. Algumas pessoas têm educação formal e são famosas, mas são cachorrinhos do Yuan Shikai e monarquistas famosos. Acho que pessoas assim não são qualificadas para serem professores da Beida. Meu caro Dekian, você quer que eu perca o meu emprego, é isso? Eu não disse a verdade? Senhor Kian, entre os aqui presentes e os da lista, eu não sou o único monarquista. Sou? Eu preciso dizer isso para vocês?
Isso está evidente. Desculpe-me, Sr. Qian. Perdão por interrompê-lo. Você está certo. Um professor da Beida precisa ser talentoso e virtuoso. Concordo totalmente. Mas dizer que monarquistas não podem ser virtuosos, isso eu não concordo. A China está passando por transformações e todos estamos buscando uma saída. Pontos de vista políticos diferentes entrarão em conflito. A Beida é um local de ensino e de pesquisa acadêmica. Existir diferentes pontos de vista acadêmicos é um fenômeno totalmente normal. Dizem que cavalheiros convivem e toleram com pessoas de opiniões diferentes. Por exemplo, na pesquisa cultura, deveríamos modernizar ou preservar a tradição? Todos podem dizer o que pensam e discutir a respeito. Só assim, com essa cultura avançada, poderemos nos destacar. Reitor Shen, você é o representante da nova cultura. Diga aqui para todos nós, entre os aqui presentes hoje, quem, por venerar Confúcio, não tem virtude. Eu nunca disse que os confucionistas não são virtuosos. Há dois tipos de confucionistas: os confucionistas acadêmicos e os confucionistas políticos. O confucionismo era uma das 100 escolas do período das primaveras e também dos outonos. É uma escola vasta, profunda e de longa data. Versão Dubbing Brasil.